volta nesta manhã para a Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, este versículo de número 13, abra comigo nesta porção das Escrituras, Mateus capítulo 3, versículo de número 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Bem, meus queridos amigos, nós chegamos neste ponto de nosso estudo deste Evangelho do Senhor Jesus através de Mateus, para lidar com esta porção de versículos finais do capítulo de número 3. E o nosso tema nesta manhã é a consagração e a atestação divina de Jesus e o verdadeiro batismo bíblico. E o versículo de número 3 nos diz: então veio Jesus da Galileia. Esta pequena partícula então é a maneira do evangelista Mateus trazer o clímax da narrativa aqui do capítulo de número 3. Você observa que quando Mateus inicia uma nova porção desse texto, ele começa com essa apresentação: eis aí, vede. Então, ele está chamando a sua atenção e a minha atenção para algo de imensa importância aqui na narrativa. Parece que ele está indicando, que agora chega aquele ponto sumo, grande importância da sua narrativa. Parece que ele está indicando que tudo que ele escreveu desde o versículo 1 do capítulo 3 até chegar aqui foi como que uma introdução preparatória para esses momentos opus, magnus, que irá ser descrito agora a partir do versículo de número 13 ao versículo de número 17. Você observa que no versículo nós lemos que então veio Jesus. Por que então veio Jesus? Bem, porque este é o momento em que pela primeira vez o Senhor Jesus Cristo, assim por dizer, entra em cena. Mateus começa o seu evangelho narrando a genealogia do Salvador, ligando ele ao pai Abraão, a Davi, a sua descendência abraânica como um judeu verdadeiro, a raiz ou descendência de Davi, o seu destino real, não é verdade? Ele fala sobre o seu nascimento, as suas circunstâncias do nascimento de Jesus no capítulo de número 2, a maneira como Deus superintendeu toda a história, todos os eventos para a vinda do seu Filho até este momento. Nós lemos também sobre João Batista na primeira parte do capítulo 2, como ele chega para aplainar, como uma patrola, não é? Estes vales, reduzindo as montanhas, subindo os vales, preparando o caminho do Senhor. De que maneira? Pregando o mesmo evangelho que o Senhor Jesus pregará, com aquele batismo baseado em arrependimento. Então, depois de todo este preparo, então veio Jesus da Galileia. E aqui nós temos o início do ministério do Senhor Jesus Cristo, o início do seu ministério público, daqueles 3 anos na terra, em que ele haveria de cumprir toda a justiça até chegar na cruz do Calvário, para ali onde o maior de todos os eventos do universo haveria de acontecer neste mundo, neste planeta, na história humana, para a salvação do seu povo. Bem, aqui está o início marcado do ministério público do Senhor Jesus Cristo. E que Mateus haverá de nos informar aqui nessa porção de versículos é sobre o início do ministério público do Senhor Jesus, marcado por uma consagração pública. O Senhor Jesus Cristo havia completado os seus 30 anos. Se você abrir comigo, nós vamos voltar em muitos textos da Palavra de Deus, esteja preparado com seus dedos, mas em Lucas capítulo 3, versículo de número 23, nós lemos que este mesmo Jesus estava começando os 30 anos, sendo como se cuidava filho de José. Ele havia completado, foi o seu aniversário, assim por dizer, estava no início dos seus 30 anos, e é exatamente neste momento, em Mateus capítulo 3, versículo 13, que então Jesus, tendo completado os seus 30 anos, veio Jesus da Galileia ter com João. Por 30 anos, ele vivera a sua vida com seus pais na Galileia. Nós lemos que José e Maria sobem, vindo do Egito, para a Galileia. Ali ele haveria de crescer na cidade de Nazaré, naquele monte, para ser chamado de um nazareno, para cumprir a profecia. Por 30 anos ele vive, cresce junto ao seu pai e à sua mãe, servindo, honrando seu pai e sua mãe, aprendendo a função de carpinteiro, trabalhando na marcenaria, na carpintaria do seu pai, fazendo cadeiras, ajudando a construir pontes e casas. Provavelmente um jovem robusto, forte, musculoso,
para carregar troncos naquela época. Não havia serra elétrica, não havia todo tipo de instrumento elétrico, não uma pessoa efeminada, como nós vemos em muitas pinturas católicas romanas, mas um judeu de verdade, em submissão ao seu pai, junto com as suas irmãs, junto com seus irmãos, fazendo o trabalho de casa, ajudando no lar, por todos os 30 anos, cumprindo aquilo que a lei de Deus comandava sobre um jovem judeu. Ali ele estava, aprendendo a palavra, indo à sinagoga, vindo às festas religiosas em Jerusalém, cumprindo a tudo aquilo que a lei dos judeus comandava a todo judeu. Por 30 anos, e Lucas nos diz no capítulo de número 23, que tendo completado esses 30 anos, então, ele deveria ter passado por todas essas etapas, e aqui ao início do seu ministério, ele foi circuncidado, ele foi às festas cerimoniais, ele deve cumprir toda a justiça que a lei requer de um judeu. Então João o Batista é enviado adiante dele para preparar o seu caminho, roçar o seu caminho, assim por dizer, por onde ele haveria de passar, pregando o Evangelho, a sua mensagem. Você se recorda que João o Batista é um primo do Senhor Jesus Cristo, não é? E que ele nascera 6 meses antes de Jesus, isto é, ele é 6 meses mais velho do que Jesus Cristo. Assim nós vemos que naqueles dias, no versículo 1 do capítulo 3, apareceu João Batista. Você percebe então que é mais ou menos a mesma ideia do versículo 13. Então veio Jesus, ele também apareceu. Ambos iniciam seu ministério. João Batista inicia no versículo 1, e eu creio que ele tenha iniciado o seu ministério público, João Batista, 6 meses antes de Jesus Cristo, por ser 6 meses mais velho do que ele. Um sacerdote, um profeta, um levita iniciaria o seu trabalho sacerdotal levítico, meus irmãos, aos 30 anos de idade, e cumpriria até os 50 anos de idade. Assim João, é o que nós estamos supondo aqui, teria iniciado o seu ministério público aos 30 anos. Ele crescera com seu pai, Zacarias, e sua mãe Isabel, que eram homens piedosos. Na sua juventude ele começou a se isolar naquelas regiões desérticas, se fortalecer, até o ponto de aos 30 anos de idade ele começar, da parte de Deus, a pregar, chamando pessoas, as pessoas vindo, ele começou a anunciar o caminho do Senhor, 6 meses antes. Então o Senhor Jesus Cristo, tendo chegado à sua idade sacerdotal de 30, levítica de 30 anos, como nós lemos em Lucas capítulo 3, versículo 23, vem então o Senhor Jesus, e é isso que está contido nesta palavra de Mateus no versículo 13, então, assim no momento certo, então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. João Batista, e aqui o Senhor Jesus Cristo. Bem, aqui nós temos o batismo do Senhor Jesus aos 30 anos de idade, logo no início do seu ministério. Veio Jesus para ser batizado por João. Mas observe que Mateus é muito cuidadoso em cada palavra escolhida em sua narrativa para nos informar que Jesus veio da Galileia ter com João, que estava no sul, nas regiões da Judeia, para ser batizado com ele. Não há nada de coincidência na palavra de Deus. Jesus Cristo vem a pé, descendo da Galileia até onde está João, para ser batizado por ele. Ele vem em direção a João. As pessoas vinham de Jerusalém para serem batizadas por João, e aqui vem também o Senhor Jesus Cristo para ser batizado. O que está implícito que é uma submissão do Senhor Jesus ao batismo de João, o que é algo muito interessante, nós haveremos de observar em um determinado momento. Mas veja o versículo de número 14. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim. Muito interessante. O Senhor Jesus Cristo vem ao batismo de João o Batista, e ao fazer isso, sendo batizado por João, ele está afirmando o batismo e o ministério de João publicamente, e confirmando aquele batismo como algo realmente de Deus, como uma instituição divina. A mesma coisa o Senhor Jesus Cristo faz ao estar presente naquele casamento, naquelas bodas na Galileia, e estando ali presente e se alegrando com o casal e abençoando aquele casal, ele está confirmando uma instituição divina que é o casamento, e é o que ele está fazendo aqui também. Ele está autenticando pela sua presença o ministério de João Batista e também o seu batismo. Mas a resposta de João Batista é muito interessante, porque ele parece estar desejando impedir o Senhor Jesus Cristo. João opunha-se-lhe, no grego é resistir a Jesus em conversa. Não, eu é que preciso ser batizado por ti, Senhor, e tu vens a mim para ser batizado?
Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim. Em outras palavras, Senhor, esse é um batismo de arrependimento e de pecados. Eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim, tu, o Santo de Deus, sem pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, deve ser batizado por mim e meu batismo de arrependimento. E João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Senhor, o meu batismo é de água, tu és aquele que irá batizar com Espírito e com fogo, e eu necessito deste batismo em minha alma, e tu vens ao meu batismo. E João se opunha, resistia ao Senhor. E a resposta do Senhor Jesus, no versículo 15, é: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Que palavras! Nos convém cumprir toda a justiça. E essa é uma palavra-chave para nós entendermos nesta manhã o que está acontecendo aqui nesta narrativa. Eu gostaria que você atentasse para ela. Por que Jesus Cristo, o Salvador, precisou ser batizado? É uma pergunta que deve ser respondida, especialmente quando nós lembramos que o batismo de João era um batismo de arrependimento de pecados. Isto é, um batismo que estava baseado numa sincera profissão de fé no Messias e num arrependimento real de pecados. Ele apontava para uma realidade espiritual. Não foi um batismo de arrependimento para Jesus, é claro, porque Jesus não possuía pecados. Ele nasceu sem pecados. E é por isso que João não compreendeu porque Jesus estava sendo batizado. E se você não compreende porque ele estava sendo batizado, bem, você tem o alento de saber que João parece não ter compreendido também. Ele sabia que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus sem mácula, que tira o pecado do mundo. E por isso a sua relutância, mas a resposta do Senhor esclarece todas as coisas. E ele disse: João, nos é necessário cumprir toda a justiça. O Senhor Jesus Cristo deveria cumprir em sua vida e ministério tudo aquilo que a justiça requeria. Você sabe muito bem, meu amigo, minha amiga, que justiça tem a ver com lei, não é? A lei de Deus, a lei moral, cerimonial, civil. Toda a vida do Senhor Jesus Cristo neste mundo deveria ser uma vida reta e justa. Em sua humanidade e encarnação como Salvador, Jesus Cristo deveria cumprir toda a justiça que a lei requer. Veja, isso não se refere aos elementos meticulosos ou cerimoniais exteriores apenas da lei, mas ao espírito da lei. Você sabe o que é o espírito da lei? Toda lei possui um espírito, uma essência, uma justiça. Houve um grande escritor iluminista no século XVIII chamado Montesquieu, que escreveu um livro famoso, O Espírito das Leis, e dizendo que toda lei possui uma essência, um espírito, e é isso que está em vista. Em sua maneira de viver, tudo aquilo que a lei espiritual de Deus requer, em seus aspectos morais, cerimoniais ou cíveis, ele deveria cumprir para ser o representante do seu povo, o segundo Adão. Jesus Cristo deveria viver e cumprir em todos os aspectos tudo aquilo que a lei de Deus requer. Como homem, como um judeu, como parte do povo de Deus da antiguidade, ele deveria cumprir perfeitamente todos os comandos e demandas para ser o nosso representante. E ele cumpriu todas as coisas. Como um descendente de Abraão, como um membro do povo de Deus, ele veio para se submeter à lei e para cumprir a lei. Mas havia muitos outros aspectos da lei de Deus que ele deveria cumprir. Porque para muito além do que um judeu, um mero judeu, sendo da tribo sacerdotal, descendência de Davi, de Judá, o sacerdote do seu povo, que intercede pelo seu povo diante de Deus, e também um profeta de Deus que fala da parte de Deus para o seu povo, ele haveria de pregar. Ele também deveria cumprir aqueles requerimentos que a lei cabe ou põe sobre os sacerdotes e profetas. Aqueles requerimentos da lei que caem sobre os profetas e sacerdotes. Você sabe, meu querido amigo, que o Senhor Jesus Cristo foi o sumo sacerdote de Deus para o seu povo. Ele foi aquele que veio diante de Deus para representar o seu povo.
O sumo sacerdote entrava dentro do templo, passando pelo pátio, pelo lugar santo, para dentro do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, para uma vez por ano oferecer sacrifício pelo pecado de toda a nação. Ele representava com sacrifício a nação, e se o seu sacrifício não fosse aceitável, ele morreria ali diante do altar. O Senhor Jesus Cristo é este sumo sacerdote espiritual, que representa os seus eleitos, o seu povo, como nos diz Mateus no capítulo 1, porque ele veio para salvar o seu povo, representando por sacrifício diante do Pai. E ele também é a voz de Deus que fala a verdade do Pai ao seu povo. Ele é profeta, daí os seus 3 ofícios: sacerdote, profeta e também rei, porque ele reina em sua igreja e no coração do seu povo. E sobre o sacerdote havia requerimentos que deveriam ser cumpridos, requerimentos cerimoniais, como o sacrifício por pecados. Jesus Cristo foi aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem mácula, sem defeito em seu caráter moral. Em Êxodo capítulo 12, eu leio rapidamente no versículo de número 5, nós lemos que o sacrifício, o cordeiro ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Como Cordeiro de Deus, ele haveria de ser uma pessoa moralmente sem pecado, nascido sem pecado, vivendo sobre a lei, cumprindo toda a justiça. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, nos é dito que nós somos salvos, não pelo sangue de animais, por prata ou ouro comprado, mas como pelo sangue precioso de um cordeiro sem mácula, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Você percebe a analogia simbólica dos sacrifícios, apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E como sacerdote, ele representa os homens diante de Deus, para ser aquele que oferece o sacrifício que tira o pecado do seu povo a Deus, sendo ele próprio o sacrifício e o ofertante. Como sacerdote e profeta, ele deve cumprir todos os requerimentos que a lei de Deus demanda. E é exatamente isso o significado dessas palavras do Senhor Jesus em resposta a João Batista no versículo de número 15 de nosso texto. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça que a lei demanda. Qual é essa justiça a ser cumprida? E de que maneira, essa é a nossa pergunta, o batismo de Jesus cumpre essa justiça? Parece que o nosso tema mudou, não é? Nós estávamos falando sobre o batismo, agora sobre sacerdote e justiça. Não, é o mesmo tema. Nós continuamos falando sobre o batismo do Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo de número 13 a 15. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O meu batismo e você me batizando irá cumprir a justiça que a lei de Deus requer. Bem, nós estamos respondendo 2 perguntas aqui. Por que Jesus foi batizado? Se aquele era um batismo de arrependimento por pecados, por que o Salvador precisou passar pelo batismo? Essa é a primeira pergunta. E segundo, qual o significado dessas palavras de Jesus cumprir toda a justiça? E a resposta a ambas as perguntas está na própria declaração do Senhor Jesus Cristo. Ele foi batizado porque a lei demanda de um sacerdote que ele seja consagrado. E assim ele deveria cumprir a justiça que a lei demanda de um sacerdote através do seu batismo. Você está acompanhando? A consagração cerimonial, assim por dizer, de Cristo é o seu batismo. Ele não está somente autenticando aqui o batismo de João ao passar por ele, mas ao ser batizado ele está fazendo sim isso, mas ele não está somente mostrando o caminho para os seus discípulos que devem seguir o seu exemplo e ser batizados, também está fazendo isso, mas ao ser batizado ele próprio, ele está cumprindo aquilo que a lei cerimonial demanda de um sacerdote. Algo que deveria ser feito no início do seu ministério, algo que a lei demanda. O sacerdote deveria, no início do seu ministério, antes de oficiar, ser consagrado publicamente. E o Senhor Jesus Cristo deveria publicamente também ser consagrado. Jesus está iniciando o seu ministério, nós lemos em Lucas capítulo 3, 23, aos 30 anos de idade, como um sacerdote iniciava. Ele está representando homens diante de Deus.
e como profeta ele irá falar de Deus, a verdade, para os homens. E antes que ele possa oficiar ou iniciar, ele deve cumprir aquilo que a lei cerimonial simbolicamente exige de um sacerdote e profeta. A lei demanda que sacerdote, antes, estou repetindo isso de propósito, do seu início de ofício seja consagrado. E o batismo do Senhor Jesus Cristo irá cumprir este aspecto da lei. Nos convém, João, cumprirmos toda a justiça que a lei demanda. Bem, nós precisamos agora ver isso nas Escrituras. O que a lei demandava de um sacerdote? Abra comigo em Êxodo, capítulo 29. Êxodo, capítulo 29, versículo 1. Isto é o que lhes há de fazer para o santificar. Aqui é a consagração dos sacerdotes. Para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão ázimo, e bolos ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite, com flor de farinha de trigo os fará. E os porás no cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, à porta da tenda, porque o povo está do lado de fora e Deus está simbolicamente do lado de dentro. E o sacerdote está na porta, porque ele funciona como um intermediário entre o povo e Deus. E os lavará com água. Você observa isso? E os lavará com água. A palavra hebraica lavará aqui é rashat. Aparece em muitas partes do Antigo Testamento, significando sempre uma lavagem completa, cerimonial ou purificação. Essa não é a palavra para aspersão. Aspersão é colocar as pontas do dedo na água, no sangue e borrifar. Asharat é lavar mesmo, e lavar tudo, do pé à cabeça. Pode ser por imersão ou pode ser por efusão de muita água. Esse é o significado dessa palavra, e ela é utilizada no sentido coloquial e no sentido religioso, e em muitos aspectos técnicos também no Novo Testamento. Se você abrir comigo, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 5, no versículo 10, 13 e 14, essa palavra irá aparecer, a mesma palavra lavar aqui de Êxodo 29. 2 Reis 5, 10, 13 e 14. É a experiência de Naamã. Versículo de número 10. As palavras nós lemos. Façamos-lhes, pois, 2 Reis 5, 10, exatamente. Então Eliseu mandou a Naamã um mensageiro dizendo: vai e rashaat, lava-te 7 vezes no Jordão, completamente, não é pôr a ponta do dedo no Jordão, é se lavar por inteiro, e será curado e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, aqui ele vai falar sobre os rios do seu país, mas no versículo 2, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia, que está a palavra novamente, lavar neles e ficar purificado? Versículo 13 no final: quanto mais dizendo-te ele, lava-te, a mesma palavra, e ficarás purificado. Mas como foi que ele se lavou? Por infusão, água derramada, ou ele entrou na água e mergulhou para se lavar por inteiro? Versículo 14, então desceu e mergulhou, aqui não é a palavra rachat, é a palavra tabal, no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Mas para cumprir aquela lavagem por inteiro, ele mergulhou. Nós entendemos, por meio da repetição dessas palavras, encontrada aqui em Êxodo, na purificação, separação, consagração do sacerdote, que a purificação daqueles homens era uma purificação de corpo inteiro. Não era borrifação, não era aspersão cerimonial, era lavar, é a palavra para lavar. Provavelmente por imersão, ou talvez por efusão, por água inteira, para lavar por inteiro. O Senhor Jesus Cristo, em seu batismo, volte à nossa conexão lá de Mateus, porque o nosso texto é aquele. Ao ir às águas se lavar por imersão, como um sacerdote está cumprindo o que a lei cerimonial demanda de um sacerdote no início do seu ministério, antes que ele comece a oficiar. Você está percebendo? É isso que ele está dizendo a João Batista, que o resiste, tendo em vista um batismo de arrependimento para pecado. O Senhor Jesus está dizendo: não, João, nós devemos cumprir tudo o que a justiça da lei requer. Ele cumpriu tudo o que a justiça da lei requer desde o seu nascimento, sendo circuncidado,
seguindo as festas cerimoniais, honrando mãe e pai, todos os 10 mandamentos, as leis civis, as leis cerimoniais, e aqui no início do seu ministério, ele está cumprindo o que a lei demanda também de um sacerdote. Ou por efusão, ou por muita água derramada para lavar, mas certamente não foi por aspersão, não foi por borrifar, marque isso, porque aspersão não é lavar. Agora, ainda que não tenha sido por imersão, no caso do sacerdote, mas pelo derramar de água no corpo, efusão é a lavagem do corpo inteiro, que é cumprido na imersão. Foi um lavar completo, um ato de purificação completa de todo o corpo. E o Senhor Jesus, em seu batismo, ao ser imergido por João Batista, está cumprindo simbolicamente o que a lei de Êxodo requer. Antes do início do seu ministério, ele deveria mais uma vez, repetindo, passar por este rito. Isso é o significado das palavras do nosso texto de Mateus capítulo 13, do Senhor Jesus Cristo a João. João, nós devemos cumprir toda a justiça. Essa é a palavra-chave, toda a justiça. Bem, o significado do batismo do Senhor Jesus Cristo foi esse. O significado do porquê ele foi batizado: cumprir toda a justiça que a lei requer de um sacerdote. Dedicação pública antes do início. Mas creio que há algo mais no batismo do Senhor Jesus Cristo. João o Batista o resiste e diz: Senhor, sou eu que careço de ser batizado por ti e tu vens a mim. Eu creio que em seu batismo ele também está fazendo algo mais, porque o elemento de pecados está no batismo, não é? Arrependimento de pecados é intrínseco ao batismo. Uma vida morta para os pecados, uma nova vida. Eu creio que ao ser batizado, o Senhor Jesus Cristo, ainda que cumpre, além de cumprir a justiça que a lei requer, ele está se identificando com pecadores. Ele está mostrando que ele veio para morrer por pecadores, para ser um de nós, porém sem pecado. Aqueles por quem ele haveria de morrer, ele está dizendo publicamente no início de seu ministério: eu irei morrer por pecadores, eu me farei um pecador sem pecado, eu levarei sobre mim o pecado de meu povo. Eu creio que em seu batismo ainda havia um outro significado além deste, porque logo no início do seu ministério ele estava indicando para todo mundo aquilo para o que ele veio a este mundo. Ele veio morrer. E ele estava indicando que ele haveria de morrer e ressuscitar dentre os mortos. Daí ter passado por este batismo que obviamente significa morrer, imersão e ressuscitar. Pastor, está aparente que o senhor é um batista por imersão? É isso que ele está fazendo aqui, meus queridos. Você sabe que, observe isso, o único outro lugar onde batismo é usado em referência ao Senhor Jesus Cristo é relacionado a seu sofrimento e morte. Abra comigo em Mateus ainda 20, versículo de número 22, alguns capítulos para frente. Você entenderá o que eu quero dizer do significado do seu batismo representando morte. Mateus 20, versículo 22. Jesus, porém, respondendo, disse aos discípulos: não sabeis o que pedis. Eles queriam se assentar um do lado direito, outro do lado esquerdo do Senhor no seu reino. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Sofrimento. E ser batizado com o batismo com que sou batizado? Que batismo é esse? Morte. Aqui o Senhor Jesus Cristo está usando a ideia de batismo, passar pela morte. A morte, o seu sofrimento, como a ideia de batismo. E nós voltamos ao seu batismo no Rio Jordão com João, e eu creio que ao ser batizado ele estava também indicando a sua morte, o seu sofrimento e a sua ressurreição dentre os mortos, para cumprir toda a justiça da lei, para se identificar com pecadores em um batismo de arrependimento, porém sem pecados, e para apontar para a essência, para a sua missão, para aquilo pelo qual ele veio, aqueles 3 anos que culminaria em sua morte na cruz do Calvário. O cálice que haveria de tomar, o batismo que ele seria batizado, a sua morte e a sua ressurreição. Você sabe, não é, que Paulo fala sobre a figura do batismo em Romanos 6 como que um sepultamento com Cristo. Sepultar, o batismo é um símbolo de sepultamento, porque você entra dentro da água, como quem entra dentro da sepultura.
e a ressurreição é quem sai da sepultura. Porque o Senhor Jesus foi batizado? Bem, para cumprir toda a justiça que a lei demanda, para identificar-se com os pecadores, com o seu povo, por quem ele veio salvar, fazendo-se pecado por nós. Ele começa o seu ministério com uma declaração pública de que, embora santo e sem pecado e perfeito, ele veio para se identificar com pecadores, para morrer por eles, para ser de fato o cordeiro sacrificial pelo seu povo e apontar para a sua missão, para o seu calvário. Por isso, meus queridos, ele foi batizado. Agora levanta-se a pergunta: nós vimos o porquê ele foi batizado, o significado do seu batismo, mas qual foi o método do batismo de Jesus Cristo? Como ele foi batizado por João o Batista? Parece uma pergunta óbvia, não é? Mas nós temos que lidar com ela. Bem, parte já foi respondido. Ele foi batizado pelo método da imersão. Mas para responder essa pergunta de uma maneira mais incisiva e bíblica e precisa, nós precisamos perguntar o seguinte. Acompanhe comigo esta pergunta: como João o Batista batizava as pessoas que vinham a ele? Porque, respondendo esta pergunta, nós saberemos como Jesus Cristo foi batizado. Porque Jesus Cristo foi batizado por João pelo mesmo método de batismo que João batizava as pessoas. Nós lemos no capítulo 1, no versículo 1, que as pessoas vinham a João para ser batizado por ele. E Mateus usa a mesma forma de expressão, dizendo que Jesus veio também. Isso quer dizer que é o mesmo método e no mesmo lugar. Então, se nós aprendemos a maneira, o método pelo qual João batizava as pessoas, nós saberemos como Jesus foi batizado. E a pergunta é essa: João, ele, observe, submergia as pessoas no Rio Jordão, ou ele lavava o rosto das pessoas na beira do rio, pegava uma caneca de água ali, um odre, e jogava na testa, na face, no topo, no cocorote da cabeça das pessoas? Ou as pessoas se prostravam de joelho na beirinha da água do Rio Jordão, e João colocava a mão na água e derramava sobre a cabeça dele, ou ele punha os dedos e borrifava e aspergia? Qual era o método de João Batista para batizar as pessoas? Como foi Jesus Cristo batizado? Ou será que João Batista entrava na água, até no meio da cintura, com a pessoa a ser batizada, e ali dentro da água, colocava a mão na água e derramava sobre a cabeça da pessoa, e todo mundo saía da água com o coco molhado e as calças molhadas? Não sei para que entrar na água, mas é a pergunta a ser levantada. Ele aspergia a água. Acompanhe isso, porque isso é muito importante. Igrejas têm sido incendiadas, pessoas têm sido esfoladas vivas, enterradas vivas, banidas de famílias e vidas por causa deste ponto. Ele aspergia água sobre as pessoas, ele lavava a face, a cabeça das pessoas por efusão, ele aspergia, ou era efusão de água derramada, ou ele imergia as pessoas, batizando elas, imergindo. Porque ao responder essa pergunta, nós sabemos também como o Senhor Jesus Cristo foi batizado, qual é o batismo bíblico a ser realizado. Versículo de número 5 e o versículo de número 13, observe: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. 13, então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado com ele. Bem, como João batizava? Qual era o seu método? É bastante óbvio, não é? João batizava por imersão, pés e cabeças debaixo da água. Por que imersão? Marque isso. Porque a imersão é o batismo, e o batismo é a imersão. Como ele batizava? Ele aspergia, ele lavava, ou ele imergia a pessoa. A palavra grega para submergir ou imersão é a palavra bapto ou baptizo. A palavra usada por Mateus e os demais evangelhos para o batismo de João é a palavra imersão, bapto, baptismo, baptiza, e todas as derivações da palavra imergir.
Veja o versículo bem rapidamente agora, 6, 7, 11, 13, 14 e 16. Versículo 6. E eram por eles imersos, é a palavra baptizen, baptou, imersos no rio Jordão. Versículo 7. Ao seu baptizen, batismo, imersão. Versículo de número 11. E eu, em verdade, vos, a mesma palavra, imersão, traduzida como batismo com água. Versículo 14. João se opunha dizendo, eu preciso ser imerso, batizado por ti, e tu vens a mim. Versículo 16, e sendo Jesus batizado, imergido, subiu logo da água. Você percebe? Isso não é uma coisa pequena. A palavra grega para aspersão, sabe qual é? É a palavra raino, ou rantanzo. Ela não aparece aqui. Ela não aparece em nenhum texto do Novo Testamento referente a batismo. Não é a palavra aspersão que aparece no contexto da cerimônia do batismo. É a palavra imersão, que é traduzida aqui como batismo. Eles eram imersos, é a palavra imersão. A palavra grega para lavar, que é encher a mão de água, uma caneca e derramar, efusão, é a palavra grega niptou. Essa palavra niptou não aparece aqui, é a palavra baptizem, bapto, imersão. Versículo 16. E sendo Jesus imerso, baptou, baptizou. Jesus foi imerso no Rio Jordão, seu rito cerimonial foi por imersão, seu batismo foi imersão, o seu batismo foi batismo. Sabe qual é a dificuldade aqui, meus irmãos? É que João Ferreira de Almeida, o tradutor, William Tyndale para o inglês e várias traduções, eles estão traduzindo do original para as suas línguas, não é? E aqui, nessa pequena palavra, foi batizado, batizando, no lugar de traduzir, eles trouxeram a palavra do grego para a sua própria língua, eles transliteraram. Eles poderiam ter simplesmente falado imergiu, imergindo no Rio Jordão, foi imerso, mas eles decidiram manter o mesmo termo, batismo. Nós não temos essa palavra em língua portuguesa, é uma palavra técnica em português que se refere a batismo, não é? Você percebe? Se eles tivessem feito o que eles fizeram em todo o texto, traduzido também, em vez de trazer a palavra, e eles fizeram isso por certo constrangimento no século XVI aos seus amigos pedobatistas, para não ofendê-los, erraram. Se eles tivessem feito isso, não existiriam pedobatistas hoje, porque é muito claro o texto. Jesus foi imerso. Não é a palavra aspersão, raino, que aparece aqui, nem a palavra efusão, nipto, que aparece aqui, mas é a palavra mergulhar, ir para dentro da água, até a cabeça ser coberta. Marcos capítulo 1, versículo de número 9, algo mais importante nessa questão gramatical aqui. Marcos 1, versículo 9, a narrativa do batismo do Senhor Jesus Cristo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, observe agora, foi batizado por João no Jordão. Você observa a partícula no, uma preposição. No grego é a preposição eis. Sabe o que eis significa no grego? Significa para dentro. Jesus foi batizado para dentro do Rio Jordão. Ah, pastor, não foi batizado na água, foi para dentro do rio. E o rio é o quê? É água? Certamente que não foi batizado para dentro do barranco. Ele entrou na água. Lá em Mateus é a preposição em, que é a tradução de no. Ele foi batizado no Rio Jordão, que significa que ele estava no dentro. Você tem a preposição pros, que é em direção. Percebe? Não é essa a preposição usada. É a preposição em, dentro do rio. Ele entrou no rio com João Batista. E aqui, para ser mais claro ainda, porque o Espírito de Deus tinha em vista que haveria confusão lá na frente entre pedobatistas, ele põe o termo grego, a preposição grega precisa, foi batizado para dentro das águas. Não há confusão na língua grega, por isso que a língua grega foi escolhida por Deus para a tradução, uma das razões do Novo Testamento, porque tudo é pau, pedra é pedra no grego. Você sabe de quem está falando aqui, não há dúvida, é a tradução que complica às vezes. E é isso que nós vemos aqui em Marcos, muito enfático. Volte a Mateus agora. Qual é o contrário de descer, de imergir? Um antônimo. Não é subir. Veja o versículo de número 16. E sendo Jesus imerso, batizado, subiu logo da água. Então ele entrou na água, baptizo, imerso, e ele subiu da água.
Será que não está claro que o Senhor Jesus Cristo foi batizado por imersão? Ele entra na água e ele sobe. Os nossos amigos pegam do batismo e querem dizer, não, é isso que está dizendo aqui. É que ele foi para o rio, não quer dizer que ele entrou no rio, não, ficou na beira ali, e ele subiu do barranco do rio, indo embora, e o Espírito vai vir nele como pomba depois em algum lugar ali longe do rio. Mas não é isso que está dizendo. É imersão e subir para fora da água. Ainda dentro do rio, nós lemos que o Espírito de Deus se manifesta vindo em forma de pomba. Ele desceu, batizou, imergiu e subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Isso é algo de grande importância. Onde João Batista batizava Jesus? Se o batismo é por imersão, então ele precisava de muita água, não é? Água suficiente para a pessoa conseguir se ajoelhar ou entrar dentro da água e imergir. João capítulo 3, versículo 23, abre comigo. João 3, 23. Ora, João batizava também em Enom, na região de Enom, junto a Salim. Por quê? Porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Você percebe? Se o batismo era aspersão, você não precisava de muitas águas, só um reguinho de água, ele metia a mão, ungia um próximo. Se você tem uma poça de água, uma quantidade de água acumulada, muitas águas, isso é imersão, não é verdade? Mas nossos amigos pé do batismo fazem um malabarismo tão incrível para transformar muita água em qualquer outra coisa. E ali está o etíope, você se lembra em Atos capítulo 8, Filipe se aproxima pelo Espírito, evangeliza, prega o Evangelho baseado em Isaías 53, ele crê, ele entende o Evangelho, ele é nascido de novo. Ele diz, lá, eles estão andando na carruagem, Filipe sobe com eles, estão indo embora, passam do lado de um rio de água, muita água, e o eunuco aponta e diz, eis aqui água, o que me impede que eu seja imerso, baptizo nessa água? E Filipe diz, nada, se creres, que é um batismo de arrependimento e fé. Então ele diz, eu creio, confissão pública. Ele vai, e ambos entram dentro da água, e ele é batizado. Se o batismo fosse por aspersão, ele não precisava parar o carro e dizer, eis ali água, ele diria, eis aqui água na minha garrafinha, no meu odre. O que me impede de ser aspergido? Vamos embora aspergindo. Vamos parar, água, imersão, batismo. Isso é o batismo bíblico, meus irmãos. Você precisa criar uma fantasia, uma mágica pé do batismo para transformar coisas tão óbvias e claras em aquilo que não está na palavra de Deus. Isso é um desaforo e um desrespeito e uma leviandade contra a clareza do Espírito na palavra de Deus. A palavra aqui, no batismo de João, no batismo de Jesus, é imersão. Alguns querem dizer que não significava imersão, significava aspersão. Mas tem que ser uma mágica muito poderosa para transformar imersão em aspersão. E dizer que a palavra significava aquilo que o contexto dizia. Não. O Espírito de Deus escolheu de propósito a palavra imersão para que você e eu soubesse que foi imersão. Se ele desejasse escolher aspersão, ele teria escolhido a palavra rainô, ou efusão, nipto, ou qualquer outra que comunicasse exatamente isso. As lavagens cerimoniais dos judeus, sabe como era? Era assim, batizava a mão dentro da água, era lavagem, mas por imersão. Vocês se lembram das metretas, das bacias de água de pedra no casamento, nas bodas, que Jesus transformou em vinho? Era para isso, chegava na cerimônia e emergia 1, 2, 3, várias vezes. Calvino, você conhece Calvino? Ele foi um pedobatista. Em seu comentário sobre esse capítulo 3 de João 3:23, veja o que ele diz. A partir das palavras de João, em João 3:23, que havia ali muita água, pode-se deduzir que o batismo era administrado por João e Cristo mergulhando-se o corpo inteiro embaixo da água. Aqui percebemos como o batismo era administrado, pois eles submergiam o corpo todo na água. Isso é Calvino que está dizendo. O gravador está ligado. Ele não era ele batizava crianças, lembre-se disso. E usava de aspersão e de imersão. Mas pela sinceridade bíblica, ele percebeu e entendeu o que todo mundo deveria entender, que o batismo é por imersão. Em seu grande livro, As Institutas da Religião Cristã, no livro 4, capítulo 15, parágrafo 19, veja o que ele diz.
Ele está tentando ali o contexto, deixa eu dar o contexto para alguém não dizer que eu estou falando palavras fora do contexto. O contexto, ele está defendendo que a igreja deve escolher o seu modo de batismo de acordo com o clima local. Imersão ou aspersão, etc. Mas sabe o que ele diz? Ele diz assim: as igrejas devem ter a liberdade de adotar um outro modo, embora seja evidente que o termo batizar no Novo Testamento significa imergir, e que essa forma de batismo pela imersão foi a praticada pela igreja primitiva. Interessante, não é? Meus irmãos, o batismo é imersão, porque a imersão é o batismo. Nós não temos tempo para lidar com o batismo infantil agora, estamos lidando com o método, apenas algo a ser dito. O batismo de João Batista preparando o caminho do Senhor foi simbolizado pelo ato de imersão. O batismo que o Senhor Jesus Cristo recebeu foi um batismo de imersão. E o batismo que ele comandou e instituiu aos seus discípulos para que a igreja realizasse foi também imersão. Mateus 28, versículo de número 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, imergindo-os, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se o batismo que o Senhor recebeu e instituiu foi por imersão, então quem é o homem ou quem é a igreja para alterá-lo? E de onde os grupos protestantes que aspergem e que também batizam bebês tiraram isso aí? Se eles não encontram no Novo Testamento? Bem, nós queremos responder essa pergunta. Esses grupos trazem o ranço do catolicismo romano, porque foi o catolicismo romano que criou esta novidade do batismo infantil e do batismo por aspersão. Tanto o método errado, efusão e aspersão, como o objeto errado, bebês. Nós não encontramos em todas as páginas da Bíblia um único, nenhum, nem meio exemplo de um infante, um bebê sendo batizado. Nem mesmo o comando para que bebês sejam batizados. E esses dois fatos deveriam ser o suficiente para cessar toda a controvérsia do batismo infantil. A simplicidade desse argumento de que não há nenhum exemplo, nem um comando, é tão poderoso que não deveria haver controvérsia. Alguns dizem assim: a maioria dos pedros batistas eles não respondem biblicamente, eles respondem por evasão. Eles fogem da pergunta dando outro exemplo silogístico. Ah, mas tem igreja por aí que batiza criança com 14, 18 anos. Isso também está errado, mas isso não responde à pergunta. Não é verdade? De onde então aqueles que praticam o batismo de recém-nascidos têm sua base para tal prática? Bem, primeiro é um ranço do catolicismo romano. Eles colocam em segundo lugar, eles colocam grande ênfase na aliança, no pacto da aliança. Em Gênesis capítulo 17, onde Deus fala com Abraão, em referência à aliança que ele faz com Abraão e seus descendentes. E a aliança tem como símbolo a circuncisão, selo e símbolo. E os pedobatistas interpretam o batismo como o substituto neotestamentário da circuncisão do Velho Testamento. Mas mais que isso, se você irá começar uma conversa sobre o batismo cristão, o único lugar para começar é no Novo Testamento, porque é um batismo cristão. E você não pode concluir essa conversa apontando para os pais da igreja e a história da igreja, dizendo que há muita gente no século 2 e 3 que batizavam por imersão em bebês e aspersão. Não, é no Novo Testamento, é na palavra de Deus. Por já termos lidado a fundo com essa segunda razão em mensagens anteriores, deixe-me apenas passar de passagem, não? Por esse tema, porque há muita confusão aqui. Observe. No século XVI nós tivemos a imensa reforma protestante. Quando o poder e o domínio que o catolicismo romano exercia sobre o Ocidente foi fraturado. O ensino da salvação por obras, cumprimento de ritos, sinos, incensos, toda a parafernália pagã, o domínio do clero sobre as consciências humanas, a Bíblia, a palavra de Deus enterrada só na língua latina, a missa sendo celebrada de costa pelo padre, em uma língua que ninguém entendia, tudo isso foi gravemente fraturado, as cadeias foram rompidas. Bem, você já sabe bastante sobre a reforma. E os reformadores foram grandes homens, gigantes na fé, usados por Deus, no conhecimento da Escritura que eles tinham. Eles fizeram grandes coisas, Lutero, Calvino, Zwinglio, Beza e tantos outros. Mas há uma ilustração, eu gostaria que você capturasse a imagem.
que representa de um modo interessante o que eles fizeram e deixaram de fazer. Pense sobre uma catedral católica medieval. Vitrais, escuridão por dentro, sinos, esculturas grotescas de monstros representando o inferno, demônios e coisas como essa. Um altar central, onde a missa é realizada, e a missa é um sacrifício incruento e sem sangue, onde Cristo é sacrificado, toda a missa. E ali naquela catedral, podridão, gente enterrada, aquelas coisas grotescas, escuras, tudo aquilo ali, toda a parafernália do teatro romano na missa, encobrindo e escondendo o evangelho das pessoas. Então os reformadores entram em cena, e eles se livram de toda a mobília daquela catedral grotesca, e se livram do altar central. Em lugar do altar central põe um púlpito, uma Bíblia imensa para ser pregada a palavra ali dentro. Em outras palavras, eles trouxeram o evangelho ali para dentro, e agora o evangelho é pregado diretamente da palavra, expositivamente, os oráculos de Deus sendo revelados à mente das pessoas. Eles colocaram para fora as superstições e os ritos católicos romanos que escondiam o evangelho das pessoas. Algo tremendo, imenso foi feito na Reforma Protestante, e a palavra de Deus é trazida diretamente ao povo pela tradução dela nas línguas comuns. Mas a ilustração é essa: os reformadores, eles nunca pensaram em não só mudar o interior e a mobília, mas eles nunca pensaram em derrubar o prédio inteiro. Por que não demolir o prédio horrível, essa catedral que cheira a morte, com ossos enterrados em toda parte, cheia de imagens grotescas, com seu formato de crucifixo, aquela ideia que só lembra de morte? Por que não se livrar de tudo? Por que apenas tirar o altar e colocar o púlpito? Bem, essas coisas são muito importantes. Trazer a palavra de volta, eles fizeram isso e fizeram muito, mas eles não fizeram tudo. Eles não se livraram do prédio, assim por dizer. Isso é uma ilustração. O que essa ilustração quer dizer? Quer dizer que nos estágios iniciais da Reforma Protestante, os reformadores mantiveram ainda a forma da igreja, a forma como as coisas são feitas na igreja, o formato da igreja, o governo católico da igreja intacto. Eles mudaram por dentro o essencial, mas a estrutura de governo da igreja não foi alterada. E uma dessas coisas que eles deixaram na mesma posição sem alterar, isso foi muito, muito trágico, considerando a grande obra que eles fizeram, foi o rito católico romano do batismo infantil. Eles não removeram isso. Eles deixaram lá intacta aquela superstição vã do batismo de bebês e da aspersão. O sacramento do batismo, como chamam os católicos, foi deixado em pé. Foi somente uma outra geração de reformadores contemporâneos, aqueles primeiros reformadores, que começou a questionar essas coisas e dizer: por que nós continuamos a manter a ideia católica romana sobre a igreja? E governar a igreja da mesma maneira que os católicos? Por que não voltar ao modelo bíblico de governo? Por que nós batizamos bebês como eles batizam, de acordo com a superstição deles? E a pergunta é: por que os reformadores não mudaram essas coisas também e voltaram também à escritura nisso? Bem, queridos, eu não estou dizendo isso em tom de criticismo, porque foram grandes homens, que alcançaram muito, grandes instrumentos na mão de Deus. Nós não deveríamos esperar que eles cumprissem toda a obra de reforma de uma vez. Mas por que eles hesitaram quanto à questão do batismo, mesmo quando outros reformadores desafiaram eles, como desafiaram Lutero e desafiaram Calvino? A razão é essa: esses primeiros reformadores foram muito tentados. Quando Roma estava no controle, ela sempre tinha toda a nação debaixo do seu controle. Todo mundo na vila, na cidade, no país, ia à igreja por obrigação. Entrava pelo batismo, Roma tinha toda a nação, toda a vila. E a tentação pelos reformadores foi essa. Bem, nós trouxemos a palavra de Deus de volta, mas nós não queremos perder a audiência inteira. Nós não queremos que eles vão embora. Essa parte da tradição católica nós queremos continuar. Eles tinham uma boa intenção, que as pessoas continuassem ali para ouvir agora o Evangelho. Nós queremos que todas as pessoas do país, da vila, da paróquia, da cidade estejam na igreja e façam parte da igreja. E assim eles adotaram a ideia católica romana, observe, de uma sociedade sacra. Que a igreja é todo mundo que vive em um determinado local. Mas outros reformadores disseram: não. A igreja é composta apenas de pessoas salvas.
não de todas as pessoas de uma cidade. Membros da igreja somente podem ser aqueles que professam voluntariamente fé no Senhor, arrependidos, demonstram frutos de verdadeira conversão. Mas Lutero, Calvino e outros disseram, não podemos fazer isso, vamos perder a oportunidade que nós temos da grande audiência. Se nós concordarmos com isso, nos resta apenas um pequeno núcleo de crentes, de pessoas salvas na igreja, os verdadeiros convertidos. Nós não podemos perder o contato e a oportunidade de ter uma audiência cativa e o controle sobre elas. Assim, a reforma protestante no seu início não completou toda a sua reforma nesse período inicial. Foi uma tentação muito grande segurar todo mundo na igreja, fossem crentes ou não crentes, todo mundo na membresia da igreja. E eles, obviamente, precisavam justificar isso, não é? Biblicamente, para fazer isso. E essa foi a justificativa. Eles disseram, quando Deus fez uma aliança com Abraão, foi com Abraão e os seus filhos, toda a nação. Então hoje, quando nós definimos a igreja, nós definimos como sendo composta de pessoas que professam a fé em Cristo e também os seus filhos biológicos. Abraão e seus filhos, crente Abraão e seus filhos, e o crente na igreja e os seus filhos. Então vamos batizar o bebezinho também e trazer ele para dentro da igreja. A ideia de uma sociedade sacra. E assim está todo mundo dentro da igreja, os que professam em seus filhos, mas outros questionaram e disseram, não é aqueles que professam em seus filhos, somente aqueles que podem ter testemunho verdadeiro de serem crentes em Jesus, crer e ser batizado. Nós devemos orar pelas crianças, evangelizá-las, esperar por frutos, mas não coloque bebês na membresia, não os traga para dentro da igreja. A igreja deve ser formada por pessoas regeneradas, isso é o ensino da palavra de Deus. Então, duas divisões em colisão no início da reforma. Crentes e seus filhos através do batismo, somente crentes que demonstram profissão de fé verdadeira. E aqueles reformadores que defendiam o batismo infantil diziam, mas a Bíblia diz que a promessa foi para Abraão e seus descendentes. Então nós trazemos os crentes e seus descendentes para a membresia da igreja que representa o Israel de Deus. E aqueles que diziam diferente afirmavam, não, a promessa de Deus é para Abraão. Não era para ele e todos os seus descendentes biológicos, mas para Abraão, e observa, e seus descendentes espirituais, aqueles que crescem como Abraão, o pai da fé, creu. Aqueles que criam como Abraão, e Paulo nos diz isso em Gálatas 3,16, não é? Que a promessa de Deus não foi para Abraão e seus descendentes, mas para Abraão e seu descendente, como referência a Cristo. Sabe o que quer dizer? Que aqueles que estão em Cristo são descendências de Abraão, são salvos, pertencem ao Israel de Deus, são circuncidados no coração, devem ser membros da igreja, e não a descendência biológica, física de Abraão ao longo da história. Promessa para Abraão não diz para Abraão e toda a sua descendência física, mas Abraão e sua descendência, Abraão e Cristo, porque Cristo é a semente de Abraão, a semente da mulher, o descendente, a raiz de Davi. E aqueles que agora estão em Cristo são também descendentes de Abraão, são parte da igreja. Essa é a ideia. Deus disse a Abraão, haverá uma maravilhosa aliança, o meio de Deus lidar com o homem. E esse meio seria através de Cristo, que descenderia de Abraão, o pai da fé, a aliança de Deus com Abraão no passado e Cristo. E todas as pessoas que creram como Abraão creu, antes de ser circuncidado, olhando para Cristo, são descendência de Abraão, assim por dizer, espiritual. Seriam esses descendentes espiritual do pai da fé, Abraão, não somente biológicos de Abraão, filhos de crentes, todos os seus descendentes biológicos, mas aqueles que creram com Abraão. É por isso que o batismo baseado em crer e arrependimento, e tornar-se um membro, entrar na igreja visível, na membresia, é para aquele que crer. Somente esses pertencem à aliança espiritual. E dessa é a igreja formada daqueles que creem, não simplesmente porque uma pessoa nasceu de um pai, de uma mãe cristã, não é por nascimento, por pedigree religioso, por laços biológicos, mas pela fé crê. Não é esse nascimento da carne, meus irmãos, é nascimento do Espírito. É nascimento espiritual. Assim esses outros reformadores disseram, essa é a maneira de entender a palavra, as promessas feitas a Abraão, que uma igreja é composta de crentes, de salvos somente. Mas aqueles primeiros queriam manter a audiência cativa e criaram essa ideia da sociedade sacra. Foi isso que Calvino tentou fazer em Genebra. Mas é claro que isso não nos torna um pequeno grupo isolado de pessoas só salvos, porque os crentes pregam o Evangelho, estão em toda parte comunicando a graça de Deus, batendo em porta, encontrando pessoas, enviando missionários para trazê-los para Cristo, persuadindo almas a virem a Cristo. Mas a membresia da igreja, apenas daqueles que podem dizer, nasci de novo, Deus me transformou.
São irmãos todos aqueles que foram salvos, sejam presbiterianos, sejam anglicanos, sejam congregacionais. Se nasceram de novo, são nossos irmãos. Embora denominacionalmente são primos, né? Porque tem métodos diferentes de agir. Mas para dentro da membresia da igreja, você precisa ser batizado como Jesus, imerso, porque essa é uma igreja batista, imersionista. Você não espere de nós receber uma pessoa aspergida, porque ela não foi batizada, segundo o método bíblico. Mas se foi salvo, é um irmão em Cristo. Mas se deseja entrar na membresia de uma igreja batista, imersionista, eu já morri para este mundo, eu já ressuscitei com Cristo, e agora eu devo me identificar com Ele nas águas. É por isso que nós rejeitamos o batismo infantil, porque não é bíblico. E por ser um ranço do catolicismo romano em muitas igrejas ainda hoje. E é por isso que esses grupos que representam os primeiros estágios da reforma protestante ainda trazem esse ranço católico, do batismo infantil católico, da aspersão ou efusão católica, de um governo parecido com o governo católico, de ideias místicas da presença espiritual de Cristo nos elementos da ceia, um ranço místico do católico. Vêm os puritanos e começam a derrubar o prédio também, e tirar todo aquele negócio ritualista católico. E os batistas surgem por ali, uma reforma mais avançada, perdoe-me dizer isso, porque também voltaram ao ponto do batismo e da pregação expositiva e da membresia regenerada e do evangelho. Mas muitos amigos pedobatistas não gostam disso, é verdade, porque se você tira o batismo infantil deles e põe um método correto, imersão, e põe um pouco de vida na alma nesse povo, o que acontece com eles? Eles viram batistas reformados. Mas nós não vamos falar isso aqui porque o nosso objetivo não é ofender ninguém, é trazê-los de volta à palavra de Deus. Você sabe por que a Confissão Batista de Fé de 1689 precisou ser escrita? Porque esses homens que criam como a palavra de Deus ensina, que somente crentes devem ser batizados, baseado em uma vida transformada, foram tão perseguidos e tão arrasados e caluniados, que eles precisaram escrever: nós cremos nisso, e nisso, e nisso, e nisso. Daí a confissão do que nós cremos. Não se envergonhe, conheça a palavra de Deus. Você está numa tradição de mártires, de crentes valorosos. Ame e conheça. Nós não queremos voltar à reforma como muitos, nós queremos voltar à palavra de Deus. Nós somos uma igreja reformada segundo a palavra de Deus. Muitos querem voltar à reforma. O que eles querem voltar da reforma? Ao queijo e o vinho da reforma, a bar, a música clássica, a filosofia iluminista. Nós queremos voltar à palavra de Deus. Os reformadores não voltaram à reforma, eles voltaram à palavra de Deus. E voltar à palavra de Deus é reformar e tirar todo o misticismo católico. E é uma grande reforma hoje em nossos dias, não é contra as loucuras do pentecostalismo e o mundanismo na adoração e o hedonismo cristão, uma vida voltada para si mesmo. Há muito a ser reformado hoje em dia também. Meus queridos irmãos, deixe-me voltar aqui. Se o batismo é um símbolo que fala da conversão para pessoas que já nasceram de novo, então o método deve ser imersão. Porque a imersão fala sobre morrer e sair da água, ressuscitar com Cristo, ser sepultado e ressuscitar. Imersão fala também sobre purificação, é claro que fala. Ser lavado por inteiro, que a aspersão não comunica como figura. Porque um pouquinho de água na testa não comunica o lavar por inteiro. Há uma pessoa que de maneira muito chacosa faz a seguinte ilustração. Ele é um pedobatista. E ele gosta de brincar com aqueles que creem no método bíblico de batismo e dizer: mas peraí, meu querido batista, se você vai batizar, qual é a parte do corpo que tem que batizar? Se a água vem só até aqui, é batismo aceitável. Se vir até o queixo, é não. Até onde que a água tem que ir? Até o topo da cabeça? Então é por isso que ele já derrama no topo da cabeça e lava um lugar que já tem que ser batizado. Nós responderíamos a pergunta da seguinte maneira: na ceia do Senhor, que também é uma ordenança, estaria bom para você que no lugar de pegar aquele pão que representa a carne de Cristo e comer, fui eu que o matei, assim por dizer, pelos meus pecados, os meus dentes triturando aquela carne, a minha culpa, e tomado o seu sangue para que ele seja parte de mim, como o Senhor Jesus Cristo simbolicamente diz, apontando para a ceia: comer e beber do meu sangue. Será que seria o suficiente pegar um pouquinho de farinha de trigo e aspergir? Um pouquinho de cálice e aspergir? Então nós respondemos a chacota com uma pergunta sóbria. Se você transforma o símbolo, reduz, diminui, você altera a figura.
E se a figura é morrer e ressuscitar e ser lavado por inteiro, então não poderia haver uma figura mais bela, mais correta, mais precisa na sabedoria de Deus do que imersão. E além disso, tudo que nós encontramos na palavra de Deus é imersão. Batismo. E acima de tudo, João Batista batizava por imersão, Jesus foi batizado por imersão, ele comandou o batismo de imersão. De volta a Mateus capítulo 3, nós precisamos correr para o final. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Abriram-se-lhe os céus. Lucas nos diz no capítulo 3, versículo 21, que isso aconteceu conforme ele orava. É por isso que, ao ser batizado, nós exortamos aos irmãos que no momento do batismo pensem sobre sua dedicação ao Senhor. Jesus estava orando aqui, e foi neste momento que os céus se abriram. Alguns dizem que foram as nuvens que se afastaram e um feixe de luz veio, mas nós vemos a palavra no plural, os céus, que indica que não foi apenas um céu, até chegar aos céus dos céus. A habitação de Deus. E o único outro lugar onde nós lemos a respeito disso no Novo Testamento foi quando Estevão foi apedrejado, que estando morrendo ali, ele olha para o céu, e ele vê o céu dos céus, e o Senhor e os anjos. E eu creio que é exatamente isso que está acontecendo aqui. E ele viu o Espírito de Deus descendo. Observe. E sendo Jesus batizado por João, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo. Quem vê aqui é João. Certamente o Senhor também, mas é João que está vendo, porque nos é dito como pomba descendo sobre ele, sobre Jesus. Descendo como pomba e vindo sobre ele, na forma de uma pomba. Eu não creio pessoalmente, não quero criar aqui debate, que foi uma forma física ou corpórea de uma pomba, mas na semelhança, porque o texto nos diz o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Eu não creio que tenha sido uma pomba real, física, com penas, um corpo, vísceras e ossos e sangue, porque isso não seria algo extraordinário. Não é algo extraordinário que de uma nuvem vem uma pomba e pousa por ali em cima de alguém. Mas talvez uma luz ou uma chama representa o Espírito de Deus em formato de uma pomba, descendo sobre o Senhor Jesus Cristo. Por que na forma de uma pomba? Talvez você se pergunte. E não na forma de uma águia real, ou de um gavião predador. Por que na forma de um pombo? Entre os judeus, a pomba era símbolo de docilidade de coração e de inofensividade. A pomba tem aquele cantar planitivo, não é? Do coração, do íntimo, grave, que fala sobre a tristeza de Cristo e seus sofrimentos. A pomba era um dos únicos animais, ela e a rola, oferecida como sacrifício, e assim isso apontava para sacrifício. Emblema do caráter do Senhor, docilidade, embora o leão da tribo de Judá. Em sua humanidade ele seria gentil. A cana quebrada, ele não terminaria de quebrar, a chama que estava quase apagando fumegante, ele não apagaria, dócil. Pomba aponta para o sacrifício, ele haveria de se entregar como um sacrifício, mas por que o Espírito de Deus deveria descer sobre ele ali no início do seu ministério, na forma visível de uma pomba? Bem, certamente que o Senhor Jesus Cristo já estava cheio do Espírito Santo, não é verdade? Porque agora ele deveria descer sobre o Senhor Jesus? A primeira razão, nós lemos lá no início da consagração de um sacerdote, é que ele deveria ser oficialmente separado pela lavagem. E logo na sequência, ainda em Êxodo 29, no versículo de número 7, nós lemos: e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim ungirás. Azeite no Antigo Testamento é sinal, ou emblema do Espírito de Deus e da capacitação para o ofício. E aqui nós vemos essa unção, assim por dizer, do Senhor para o seu ofício, pelo Espírito descendo sobre ele, como o azeite era derramado sobre o sacerdote. Eu creio que essa é a segunda razão, símbolo da capacitação de Cristo. Mas pastor, Cristo era Deus, ele precisava ser capacitado, sim, porque em sua humanidade ele deveria ser guiado e capacitado pelo Espírito para o seu ofício. A segunda razão, eu creio, porque Jesus Cristo precisou receber o Espírito na forma de uma pomba sobre ele,
É porque tudo na vida de Cristo é cumprimento de profecia, e nós lemos em Isaías 5:61 essas palavras tão gloriosas sobre o Senhor Jesus Cristo, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os tristes. É por isso que o Espírito de Deus deveria vir sobre ele, porque o Espírito do Senhor estaria sobre ele, para que ele cumprisse isso que Isaías está dizendo. Ele haveria de pregar, de curar, de transformar, de trazer boas novas. O Espírito de Deus deveria estar sobre ele. Em Atos capítulo 10, versículo 38, nós lemos a mesma coisa falando sobre ele. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andando fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É por isso, meus queridos irmãos, versículo de número 17 de nosso texto, agora, ouça essas palavras, nós devemos concluir brevemente. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Uma voz dos céus, uma metonímia aqui, não é uma figura de linguagem, céu representando Deus, a voz de Deus, isto é, ouvidas por todos ali, certamente, que estavam na beira daquele rio, uma declaração pública de Deus dos céus, dizendo: este é o Messias, este é o Salvador. Você sabe que foi a mesma declaração ouvida no Monte da Transfiguração, com João, Pedro e Tiago. Sabe o que estava acontecendo naquele monte com aquela declaração: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E aqui a mesma voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele não é meramente humano, Tiago, João e Pedro. Você o vê com Moisés e com Elias, e talvez na sua mente reduza ele a um profeta, mas aqui está o meu Filho amado, em quem me comprazo. E essa declaração em seu batismo está dizendo: ele é o Salvador, o Deus encarnado. Ele é o meu Filho amado, não um mero profeta. O batismo de Jesus Cristo foi revestido de imensa singularidade com essa voz do céu. A única outra vez que uma voz do céu vem para autenticar o início de algo foi no Monte Sinai, quando a lei de Moisés foi entregue. E agora no Evangelho, quando a lei da graça é repetida no início do ministério de Jesus Cristo. Meu Filho amado, expressão de amor, não é? De sua divindade, ele é igual a mim, o Pai, porque o Filho tem a natureza do Pai. Fala de aceitação, meu Filho amado. O sacrifício dele deveria ser aceitável pelo Pai. Deus está dizendo publicamente: o seu sacrifício eu aceitarei. Eu examinei esse sacrifício, ele é sem mácula, ele é sem mancha, ele é aceitável, ele é o meu Filho amado. A sua morte na cruz pelo meu povo eu aceito aqui. E por meio de seu Filho, o Pai pode agora ser justo e justificador daqueles que têm fé nele. E o que nós temos aqui diante de nós, uma passagem das mais claras em toda a Escritura, sobre a gloriosa doutrina da Trindade. Eu não posso me decorrer aqui, o nosso tempo acaba, mas aqui nós temos a Trindade Santa. O ensino da Palavra de Deus sobre a divindade é que há um só Deus, manifesto em três pessoas distintas, porém iguais em seus atributos divinos e eternos: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No início, na criação, este mesmo Deus triuno declarou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, plural. E agora na salvação do homem ele está dizendo: nós salvaremos o homem pela manifestação da Trindade Santa e bendito aqui. E aqui você vê a aparição das três pessoas, Jesus Cristo ali em pessoa sendo batizado, o Pai falando e o Espírito Santo descendo sobre ele. Algo tremendo. É impossível compreender o que está acontecendo nessa narrativa no capítulo 3, versículo 16 e 17, de qualquer outra maneira, sem perceber a manifestação das três pessoas da Trindade. Um só Deus, três pessoas distintas, e que cada uma das gloriosas pessoas da Trindade está envolvido na salvação do homem.
Se uma pessoa não crê na Trindade, ela não pode ser um cristão, porque ela não pode compreender a sua salvação, porque a salvação do homem envolve o Pai enviando o Filho sendo enviado do Pai para cumprir toda a justiça, e o Espírito enviado do Filho para aplicar os méritos ao pecador e chamá-lo da morte para a vida. Isso está sendo atestado aqui logo no início do ministério do Senhor. Deixe-me concluir, queridos. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombas vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O batismo de Jesus, o verdadeiro batismo segundo a palavra de Deus, a consagração e atestação divina para o seu ministério. E então essas palavras: este é o meu Filho amado. E porque você está em Cristo nesta manhã, você está no amado. E porque você está amado, você é amado do Pai.